Boa noite, irmã. Oh, boa noite não, bom dia, irmãos. Tudo bem? Graça e paz, tá tudo bem com você? Que bom, eu fico feliz de estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui no Verbo da Vida de Arujá, no Rema de Arujá, sempre é um povo muito amado. Eu não sei se eu já falei isso alguma vez, mas eu já devo ter falado para os pastores aqui, que toda vez que eu venho para Arujá, eu me sinto no Rio de Janeiro. Eu percebo mesmo a comunhão entre vocês de uma forma que, especialmente nós cariocas, somos calorosos, não é verdade? E eu sinto que aqui esse calor humano existe, gente. Eu me sinto muito bem aqui, então é um prazer estar aqui com você. É um prazer, mais uma vez, eu trazer a palavra e ensinar de alguma forma aquilo que o Senhor tem me ensinado para você. Você está pronto para receber de Deus essa manhã? Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, aos pastores. Muito obrigada pela confiança, pela parceria, pela amizade. Quero agradecer também aos diretores, Michael e Karen. Muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Bom, gente, eu tenho algumas coisas para falar aqui. Nós teremos um assunto bem importante e especial essa manhã. Mas antes eu queria fazer uma oração com você. Você concorda comigo? Feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada, Pai, por ter nos atraído até esse lugar. Eu creio que foi algo que o Senhor mesmo pensou e planejou para uma manhã como essa. O Senhor já está se movendo no nosso meio, a Sua presença já é real no nosso meio. E a gente está aqui, Pai, para engrandecer o Senhor, exaltar o Senhor, amar ao Senhor. Esse é o motivo da nossa existência, Senhor, amar ao Senhor, viver para o Senhor. E eu creio, Pai, em uma manhã onde o Senhor vai ministrar em nosso coração a Sua vontade, a Sua palavra. Eu creio em olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos para compreender as verdades das Escrituras. Eu creio, Pai, que pessoas chegaram aqui de um jeito e vão sair daqui diferentes. Chegaram aqui talvez de alguma forma pressionadas, apáticas. Eu creio, Pai, no poder do Espírito Santo nos alcançando e nos transformando essa manhã. Eu não acredito que nós viemos aqui para Te adorar e a gente vai sair da mesma forma. Não, Senhor, as coisas com o Senhor não funcionam assim. A gente chega para Te exaltar, para Te adorar, para ter comunhão com o Senhor, mas ao mesmo tempo nós somos preenchidos, nós somos transformados, nós somos fortalecidos. O Senhor, Pai, enche em nós o nosso pote, transborda de alegria, transborda de paz que excede todo entendimento, e a gente sai daqui diferente de como nós chegamos, Senhor, e nós estamos aqui para isso. Para Te amar, para Te exaltar e para receber do Senhor a boa parte dessa manhã, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está preparado, né? Eu também estou. Que ambiente, que atmosfera a gente já está vivendo aqui essa manhã. Se pudesse, a gente continuava só com o Ministério de Música, que estava bom demais, não é verdade, gente? Que tempo, que unção, que ambiente propício para o Senhor se mover no nosso meio essa manhã. E eu quero mesmo que você crie expectativas para aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém, gente? Bom, a gente está tendo uma experiência rema no culto do Verbo da Vida hoje pela manhã. E eu acredito que vocês já tiveram outras experiências esse ano ainda, na verdade. Já tiveram, já estão aí sabendo do que vocês podem provar em uma experiência rema, que é uma aula demonstrativa do nosso Centro de Treinamento Bíblico. E eu quero conhecer você que nunca fez o rema. Levanta sua mão, quero só identificar, sem constrangimento. Olha aí, tem bastante pessoas aqui, que eu creio que vocês são alunos de 2026. Amém, gente? O diretor deu um amém bem forte, eu recebi juntos. Bom, gente, o rema, se eu pudesse falar um pouquinho, eu não sei, né, claro, sempre tem pessoas aqui que chegam sem conhecimento do rema, e eu quero só te dizer que o rema é o nosso centro de treinamento bíblico, que é o maior do mundo. Não sei se você sabe disso, mas eu fico feliz de saber que eu participo de algo que é maior do mundo inteiro, gente. O rema, então, ele tem a proposta de nos ensinar a Bíblia, nos ensinar a palavra, para que eu e você possamos ter uma vida cristã prática. Eu não sei como foi a tua história, se você que já fez o rema, você que é graduado, mas para mim, e eu acho que você vai concordar, mudou a minha vida. E a gente não está idolatrando uma escola, a gente está exaltando a palavra que essa escola ensina. Amém, gente? O rema tem essa proposta mesmo de não ensinar aquilo que são opiniões dos professores. Eu, como professor, os nossos professores não ensinam aquilo que pensam. Amém, gente? A gente tem uma pauta, a gente tem uma separata, a gente tem a Bíblia, que é a base dos nossos estudos, e é por isso que revelação, é por isso que transformação acontece, é por isso que a vida é mudada, por causa da palavra de Deus que é ensinada.
E, irmãos, eu estou aqui para te incentivar e motivar a você realmente se dedicar e fazer o rema para que a sua vida também seja transformada. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre testemunhando o rema, que vocês têm sempre um aluno falando, na verdade, dizendo aquilo que aconteceu na vida dele. E uma vez eu vi uma aluna formada dizendo, o rema chegou para ajudar a minha vida. E eu gosto de pensar nisso, que se você está precisando de ajuda, o rema é o teu lugar. Se você precisa de ajuda em alguma área da sua vida, e eu sei que nós sempre precisamos, irmãos, o rema é o seu lugar, para que você possa aprender a palavra, viver a palavra e viver o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, gente? Então, o rema chegou na minha vida já faz um tempo e desde então eu tenho me dedicado a continuar servindo a essa escola e ao mesmo tempo essa palavra continua mudando a minha vida. Então, eu não digo que o rema só mudou a minha vida, o rema continua mudando a minha vida. Porque essa palavra é viva, ela é eficaz e ela alcança todas as necessidades da nossa vida. Então, irmão, se você ainda está aí pensando, será que eu faço o rema em 2026? Será que eu não faço? Irmãos, não perde tempo não. Não perde mais tempo pensando nisso, irmãos. Decida fazer o rema, pega uma ficha de matrícula, faça a sua matrícula e você vai ver com os seus olhos aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. E eu sei que, de vez em quando, surgem algumas pessoas dizendo, eu gostaria tanto de fazer, mas me falta tempo, eu não tenho tempo hábil, eu gostaria tanto de fazer, mas ainda o recurso financeiro para eu fazer não chegou. E vários motivos começam a aparecer, mas, gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós servimos a um Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Se é desejo dele que você conheça ele, é certo que é desejo dele que você faça o rema. Amém, gente? E quando é desejo de Deus, Ele move o que tiver que mover para que você consiga fazer o rema. Então, se você não tem tempo ainda, irmãos, começa a declarar, minha agenda, Senhor, o Senhor que é dono, mova as coisas aqui para sobrar tempo, para que eu consiga estar nesse lugar. E se você está aqui e fala, não, mas Ágata, você não sabe ainda, eu estou passando alguns problemas financeiros e eu não consigo assumir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não é você que assume. Eu vou dizer mais uma vez. Não é você que assume, irmãos. O Senhor é aquele que provê para mim, para você, tudo aquilo que precisamos. Nós cantamos aqui, Ele é o nosso El Shaddai, nada me falta. Eu já servi na diretoria do Rema por alguns anos e, irmãos, eu acredito que o Michael e a Karen vão testemunhar disso também, testemunham disso também, do quanto milagres financeiros acontecem quando pessoas decidem querer fazer o Rema. Sabe o que você precisa essa manhã? Não é de dinheiro, você precisa de uma decisão. Uma vez que você decide, uma vez que você crê naquele que pode fazer na sua vida, irmão, senta e relaxe e assista Deus trabalhando. Eu já vi, irmãos, pessoas chegando no Rema dizendo assim, eu não tenho emprego, eu vendi meu celular para fazer a matrícula e Deus, irmãos, faz acontecer. Eu não sei se aqui alguém já vendeu o seu celular para fazer a matrícula do Rema, mas lá no Rio de Janeiro, uma mulher fez isso, irmãos, e eu vi Deus sendo fiel na vida dela. Eu vi Deus provendo aquilo que ela precisava de uma maneira que ela nem pensava. Eu já vi gente FGTS inativo que do nada surgiu dinheiro para ser sacado. Do nada. Bem entre aspas. Eu já vi gente dizendo que eu nem me lembrava da conta tal, mas Deus me lembrou para eu olhar no banco tal, uma conta que estava lá há anos, e eu chego lá, está lá o dinheiro que eu preciso. Irmãos, Deus tem seus meios, suas formas, seus jeitos de prover. E é certo que você precisa, irmãos, decidir para que você possa provar daquilo que você pode receber nessa escola. Eu sei que eu já estou investindo um tempo aqui só para falar sobre isso, mas isso é importante, irmãos. Então, eu quero te incentivar. Se você está com alguma dificuldade, seja ela qual for, de fazer um rema, faz o seguinte, passa no final, no balcão. Onde é o balcão de matrículas? Lá fora? Aqui? Aqui, verdade. Passa no balcão, pega a sua ficha de matrícula, preenche ela e declara todos os dias, eu vou fazer essa escola, eu vou fazer essa escola, seja lá o que Deus tiver que fazer na minha vida, Ele vai fazer e eu vou fazer essa escola, e aí eu vou te ver aqui no Rema 2026. Amém, irmãos? Bom, vamos lá, eu quero partir aqui para o nosso ensino de hoje. Eu sei que esse tempo era importante para que você também tivesse aí um fogo, um desejo para fazer essa escola e tenha esse compromisso comigo. Pega a ficha de matrícula e depois você vai me testemunhar o que Deus vai fazer. Amém, gente? Mas o tema de hoje pela manhã, estou aqui focada em hoje à noite, mas o tema de hoje de manhã
que os diretores pediram para que a gente conversasse um pouco, é manifestações do Espírito. Oh, aleluia! Cadê os alunos que já tiveram essa matéria aí? Manifestações do Espírito. Irmãos, que matéria gloriosa. Dentro do Rema, nós estudamos 24 matérias. E nessas 24 matérias, a gente trata sobre vários assuntos diferentes. A gente ensina sobre o caráter de Deus, e hoje a gente cantou muito sobre isso, sobre o seu amor, a sua bondade. A gente ensina sobre matérias como ser guiado pelo Espírito, como eu posso ouvir a voz de Deus, como identificar Deus falando comigo, como seguir a sua direção para a minha vida. A gente aprende matérias como família cristã, onde a gente fala sobre relacionamentos, sobre família, sobre princípios bíblicos a respeito da família. A gente fala sobre vida de prosperidade, que não envolve só dinheiro, mas também envolve dinheiro. Amém, gente? Quem gosta de dinheiro? Ninguém? Eu gosto, amém. Quando a gente fala isso na igreja, as pessoas falam, não posso dizer que eu gosto. Irmãos, a gente precisa de dinheiro para cumprir o nosso chamado. Amém. A gente precisa de dinheiro para financiar o reino. Amém. E na matéria vida de prosperidade, a gente descobre que a gente é próspero por dentro e por isso a gente pode viver em prosperidade financeira. Isso é só uma das coisas que a gente aprende dentro dessa matéria, diante de tantos outros assuntos. A gente tem matéria como aliança de sangue, que fala sobre a história da redenção da humanidade. Irmãos, só matéria que muda a nossa vida. E uma delas se chama Manifestações do Espírito. E essa matéria especialmente tem o desejo de ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo e ensinar os seus moveres aqui na terra hoje. Então, se você quer saber de uma matéria que fala do Espírito Santo, é essa matéria, irmãos. Então, a gente fala sobre a função do Espírito Santo no Velho Testamento, como o Espírito Santo se movia no Velho Testamento, como o Espírito Santo se moveu na vida de Jesus. Amém, gente? E aí já abro um parênteses aqui para te dizer que tudo que Jesus fez foi debaixo do mover, da unção do Espírito Santo. E essa mesma unção que ungiu o próprio Jesus com o Espírito Santo e com poder para fazer, é a mesma unção. Receba aí no seu lugar, se segura para você não correr, tá bom? É a mesma unção que paira sobre mim e sobre você para realizar a obra de Deus aqui na terra. Uau! Dentro dessa matéria a gente descobre então a função do Espírito Santo na vida de Jesus e logo em seguida a gente parte para a função do Espírito Santo na vida do crente. E aí a gente começa a perceber que assim como Jesus foi ungido, eu fui ungida. Assim como Jesus realizou tantos milagres, eu tenho a unção também para fazer. Assim como Jesus ele profetizou debaixo da inspiração e unção do Espírito Santo, eu também posso fazer. E aí a gente começa a entrar nos dons do Espírito, que é a forma do Espírito Santo se revelar, falar, anunciar e fazer no meio da igreja nesses últimos dias. Amém, gente? Então, assim, cada aula é uma aula melhor que a outra. Você já começa achando que é bom e termina achando que, meu Deus do céu, o que é isso? É melhor do que eu pensava, é melhor do que eu imaginava. E a proposta é fazer a gente viver na prática aquilo que a gente aprende. Amém, gente? E eu quero começar com você, esse assunto especificamente de manifestações, essa aula é só uma demonstração do que a gente aprende no Rema, mas eu quero falar alguns pontos com você essa manhã, continuar falando, e eu quero que você abra comigo em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, no versículo 1. Esse é um texto que eu amo, eu uso ele para quase todas as matérias que eu ensino no Rema, eu gosto dele. E aqui nesse assunto de manifestações do Espírito, ele também faz total sentido. E eu quero começar esse ponto, esse tópico, lendo esse texto com você. Vocês acharam? Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmão, só até aí eu quero ler contigo, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e o 2. Aqui a Bíblia está dizendo que antes, esse outrora se refere ao Velho Testamento. Amém? Antes a Bíblia fala que Deus falava através dos profetas. Certo? Então no Velho Testamento ele ficava calado? Não. A Bíblia revela um Deus que se comunica. Amém, gente? E não só um Deus que se comunica, mas um Deus que deseja ser conhecido, porque ele não falava uma vez e agora você que lide para ver se você consegue ouvir ou não a voz de Deus. Não. A Bíblia fala que Deus falava de muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falava por diversas vezes e diversas maneiras diferentes para poder fazer a sua informação ser conhecida.
Então a gente vê um Deus no Velho Testamento, gente, que fala. Aí você acha que o Deus do Novo Testamento não vai falar, não? Na verdade, nós estamos em uma superior aliança, debaixo de superiores promessas, então se Deus falava no Velho Testamento através de profeta, irmãos, nessa nova aliança, Ele continua falando, mas Ele nem precisa de profeta só para falar. Ele fala comigo, com você individualmente, através da presença do Espírito Santo em nós, amém? Mas vou com calma para não dar spoiler de onde eu estou indo. Então, no Velho Testamento, a Bíblia fala que Deus se comunicava, Ele falava. Depois ele continua dizendo que nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E as pessoas, filho aqui você sabe, é se referindo a Jesus, e as pessoas que viveram na época de Jesus, viram Jesus se apresentando o Pai. A Bíblia fala que Jesus ele só fazia o que via o Pai fazendo. É ou não é, gente? A Bíblia fala que Jesus ele só falava o que ouvia o Pai dizendo. Então, se Deus no Velho Testamento usou o profeta para falar, agora, nesses últimos dias, Ele usou quem? Jesus. A expressão exata do seu ser. A sua imagem no espelho. Como diz Colossenses, a imagem visível de um Deus invisível. Então, a gente percebe que Deus, Ele se revelou na pessoa de Cristo e Ele começou a se comunicar na pessoa de Cristo. Mas perceba comigo, irmãos, eu e você não estamos mais na era em que Jesus está aqui pregando carnalmente, fisicamente. É ou não é? Será que então, nessa era, Ele não fala? Já que no Velho Testamento Ele falou através de profeta, nos dias de Jesus, Jesus revelou quem Ele é. E hoje a gente vê na Escritura quem Ele é e como Ele se comunicava. E hoje, como a nossa história fica? A Bíblia fala que Jesus, antes de ir para o Pai, Ele tem uma conversa com os discípulos. E eu gosto muito dessa conversa. Está lá relatada em João 14, 15 e 16. Eu não sei se você já leu esses 3 capítulos juntos, mas se você não leu, fica aí o dever de casa. Dentro do Rema você começa a descobrir que você tem dever de casa também. Amém? Então, já que essa é uma aula demonstrativa, eu vou ter a liberdade de te dar um dever de casa. Amém? Então, leia João capítulo 14, 15 e 16. Esses 3 capítulos falam sobre esse discurso de despedida do Pai não, de Cristo. E Jesus, ele começa a falar para os discípulos, gente, eu estou indo. Irmãos, eu quero que você pense comigo, todo o Velho Testamento anunciou o Messias que viria. Amém? Todo o Velho Testamento tem um propósito, anunciar a pessoa de Cristo para redimir a humanidade. Todo o Velho Testamento foi sendo anunciado de várias formas, de várias maneiras, a pessoa de Cristo que viria para me redimir e te redimir. Quando a pessoa de Cristo chega e todo mundo está lá, quem entendia as Escrituras, entendia, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Ele veio para me salvar, Ele está aqui, Ele chegou finalmente. Irmãos, esse Jesus, esse Cristo, Ele começa a dizer, discípulos, é o seguinte, eu estou indo para o Pai. Eu acho que se eu fosse um dos discípulos, eu ia dizer assim, não, Jesus, o quê? Eu estou esperando você faz tempo. Agora você chega e diz que vai? Que sentido faz isso, Senhor? Os discípulos, irmãos, a Bíblia fala, eles não eram nascidos de novo. O próprio Jesus fala, eu quero falar mais, mas eu nem posso porque vocês não suportam ainda. Porque vocês não são espirituais, assim como nós somos, amém, gente? E aí, diante desse cenário, Jesus ele começa a anunciar, olha, eu estou indo preparar um lugar. E eu fico, se eu fosse uma discípula, irmãos, eu ficaria bem curiosa do que iria acontecer. Porque Jesus começa a dizer, eu estou indo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagina. Eu estou indo preparar um lugar, mas olha, eu vou estar com vocês. E aí ele faz o grande anúncio que eu particularmente amo. E eu quero que você abra comigo em João, no capítulo 14. A gente vai ler algumas citações aqui de Cristo dizendo sobre isso. João, capítulo 14, versículo 25. Eu quero ler com você primeiro. João 14, 25. Diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Então perceba, Jesus está dizendo, o que eu estou dizendo porque ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito.
Irmãos, aí nessa hora, se eu fosse discípula também, aí eu ia começar a entender um pouco, talvez só um pouco, porque as pessoas não tinham o Espírito Santo por dentro, mas hoje que a gente tem, a gente olha Jesus dizendo isso, a gente entende, Jesus, você precisava ir para que a pessoa do Espírito Santo viesse para mim, e esse Espírito Santo me ensinasse todas as coisas, e me fizesse lembrar de tudo que você disse. Entendi, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. E aí passa mais um pouquinho, no capítulo 16, passa aí uma página comigo, versículo 12. João 16, 12, Jesus continua dizendo, João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer. Irmãos, para quem é curioso aí, essa frase aqui é difícil de lidar. Jesus disse, eu tenho muito para dizer, então vai, Jesus, diz, a gente quer ouvir. Mas ele não para por aí, ele fala, eu tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que os discípulos não podiam suportar? Porque eles não eram nascidos de novo. Eles não iriam entender. Então Jesus disse, vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Aleluia! Ele vos guiará em toda a verdade, porque não vai falar por si mesmo, irmãos, mas ele dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará. Aleluia! Quem quer saber o futuro? Quem quer saber o que vai acontecer aqui? A Bíblia está dizendo, Jesus dizendo, o Espírito Santo que eu vou enviar, ele vai te anunciar o que vai acontecer. E aí no versículo 14 fala, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará. Essa palavra anunciar, irmão, significa revelar, declarar, confidenciar, divulgar, transmitir. Então Jesus está dizendo, ele vai receber do que é meu, mas ele vai me honrar e vai me glorificar, porque receberá do que é meu, e vai te anunciar, e vai te revelar, e vai te transmitir, e vai divulgar para você aquilo que é de mim. No versículo 25, eu quero ler para finalizar esse assunto com vocês, João 16, 25 diz, estas coisas vos tenho dito em parábolas. Se você for ver a versão amplificada, diz que essas coisas vos tenho dito em linguagem figurada. Mas está chegando a hora. Aleluia, já chegou para mim e para você, gente. Está chegando a hora em que não falarei mais com vocês de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito do meu Pai, de forma clara, aberta e sem reservas. O que eu quero dizer com esse ponto, irmãos? A gente está entendendo então que Jesus, ele veio, ele anunciou o Pai, Deus falou com a humanidade através de Jesus, amém? Deus revelou quem ele era através de Jesus, e Jesus ele estava pronto para ir para o Pai, pronto para executar tudo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer aqui na terra, mas antes disso ele diz, olha, mas calma, eu estou indo, mas está vindo alguém. E ele inclusive ousa dizer, eu preciso ir para que ele venha. É bom para vocês, eu não vou ler com você, mas em João 16, 7 ele fala, é para o vosso bem que eu vá, porque alguém precisa vir. Esse alguém se chama Espírito da Verdade. Tudo que eu tenho para dizer para vocês e que eu não disse, ele vai dizer. Uau! Tudo que eu tenho para fazer e eu ainda não pude fazer por causa de um tempo limitado, ele vai fazer. Irmãos, nessa matéria a gente descobre que agora, na nova aliança, para quem é crente, para quem é filho, o Espírito Santo anuncia, revela, faz o que Jesus fazia. Ele continuou aqui na terra, irmãos. Jesus, ele foi para o céu, o Espírito Santo veio para a terra. O Espírito Santo é o Deus presente na igreja. E hoje, uma das formas dele fazer alguma coisa é através dos seus dons espirituais, que a gente aprende nessa matéria, lá em 1 Coríntios 12. Dons que revelam algo, dons que anunciam ou falam algo, e dons que fazem algo. Então, aquilo que Jesus começou a fazer, o Espírito Santo continua fazendo através de mim, através de você. Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. Lá em Atos, no capítulo 1, se eu não me engano, Lucas fala, Teófilo, eu escrevi essas coisas, e essas coisas do Evangelho de Lucas, sobre coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mais uma vez eu vou dizer, o Lucas, ele diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que Lucas diz que ele começou a fazer e a ensinar?
Porque não acabou, gente. Não acabou. Agora é através de mim, através de você. Agora o Espírito Santo se move através de mim, através de você, para continuar fazendo as obras de Cristo aqui na terra. Uau, glória a Deus, isso é forte demais para mim, eu não sei para você. Então Jesus começou a fazer e a ensinar, mas eu continuo. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus começou a fazer e a ensinar, e quem continua, gente? Tem alguém aqui que vai continuar? Na matéria manifestações do Espírito, a gente começa a descobrir que a pessoa do Espírito Santo, ela vem sobre nós para realizar o serviço de um cristão e para fazer você cumprir o seu propósito alcançando as pessoas. Os dons que podem se mover através de mim, através de você, para alcançar pessoas. Irmãos, o Espírito Santo é aquele que está aqui para fazer isso ser verdade, para fazer você ser capacitado, para fazer você tirar a ideia da sua cabeça de que você não pode porque você é imaturo, porque você acabou de nascer de novo, porque você é isso, porque você é aquilo outro, e começar a trazer para você uma verdade que não é você. Eu vou dizer de novo, irmãos, receba isso, não é você, é a capacitação do Espírito Santo sobre você. Então hoje, irmãos, nesses dias, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo anuncia, o Espírito Santo realiza, e ele realiza através de mim, através de você. Francis Chan, eu acho que esse é o nome dele, é Francis Chan, ele, em um dos seus livros, ele diz o seguinte, eu trouxe aqui essa citação só para você ouvir e ser impactado como eu fui quando eu li a primeira vez. Ele diz assim, se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Uau! Posso ler de novo? Se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar a pessoa do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque Ele é o Deus presente na terra hoje. Eu fico pensando e imaginando, é claro que a gente precisa considerar a trindade nisso, mas eu quero que você imagine comigo, Jesus veio, o Deus encarnado. Amém, gente? E Ele fez, Ele revelou, Ele anunciou, Ele disse sobre quem era o Pai, Ele trouxe o reino, Ele cumpriu o escrito de dívida que constava sobre nós para nos dar uma nova vida, Ele fez o que tinha que fazer, gente, seu sangue foi derramado. Ele cumpriu, Ele disse, tetelestai, está consumado. Mas agora eu estou indo para o Pai, e indo para o Pai eu pego o bastão que estava na minha mão e eu entrego para o Espírito Santo, e Ele é quem está aqui na terra hoje. E a gente não pode ignorar a pessoa do Espírito Santo, gente, porque essa pessoa que está em nós é o motivo da nossa existência. A gente só está vivo porque o Espírito Santo está aí dentro. A gente só é salvo porque tem uma presença em nós. A gente só foi livre do inferno porque o Espírito Santo habita em nós, gente. E outra, a gente só tem a garantia da vida eterna por causa da presença do Espírito. Porque a Bíblia fala sobre isso, Ele é a garantia de que nós iremos para o Pai um dia. Então, se tira o Espírito Santo da igreja, tira a igreja. E nós precisamos exaltar o ministério do Espírito Santo na terra, nesses dias. E como a gente exalta? Primeiro, reconhecendo. Segundo, nos abrindo e dizendo, Espírito Santo, se mova através de mim. Eu estou aqui para você, Espírito Santo. Vamos lá, eu quero fluir com você. Me diz o que eu faço. Me diz, eu tenho algum dom aqui sobre mim para se manifestar para alguém. Me diz, Espírito Santo, eu estou aqui para você. Amém, gente? Dentro da matéria você vai aprender os 9 dons do Espírito. Eu quero só mencionar para você não dizer que eu não falei sobre os dons espirituais, que é o foco da matéria também. Então, por isso, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12. A gente vai ler do versículo 7 ao 10. Onde eles estão descritos. 1 Coríntios 12, versículo 7. Vocês acharam? Diz o seguinte, a manifestação do Espírito é concedida. Para aí só um pouquinho. Irmãos, os dons do Espírito são as manifestações do Espírito à igreja. Por que os dons espirituais são tão importantes a ponto da gente ter uma matéria que fala sobre eles? Porque é a manifestação do Espírito à igreja. Ele quer se manifestar.
Ele quer se apresentar, Ele quer se mover no nosso meio, irmãos. E é por isso que a gente tem uma matéria inteira dedicada só a isso. Para entender como o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja. E diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Primeiro dom descrito pelo apóstolo Paulo. E aí começa a lista. Palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé, o dom da fé, a fé especial. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Dentro do Rema, você vai ter várias aulas que vai falar exatamente sobre cada um desses dons. Como se mover nesses dons, o que são esses dons. Mas, basicamente, nós do Rema, a gente setoriza em 3 grupos diferentes. Não que o apóstolo Paulo faça isso, você percebe que o apóstolo Paulo, em nenhum momento, setoriza os dons. Mas, para a gente compreender didaticamente, a gente faz uma setorização. Então, a gente traz 3 classificações, 3 grupos de dons. O primeiro, dons de revelação. Quais são esses dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria, irmãos, é um fragmento do conhecimento de Deus sobre o futuro que ninguém poderia saber, a não ser se o Espírito Santo revela. É quando alguém fala: eis que te digo, assim diz o Senhor, é isso que vai acontecer. É como se a gente estivesse participando, perceba isso, participando da onisciência de Deus a respeito do futuro da vida de alguém. Quem é que gosta de receber palavras assim? Então, isso é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é basicamente a mesma coisa, sobre entrar na onisciência de Deus e ter um fragmento dela, mas não sobre o futuro, e sim sobre o presente ou o passado da vida de alguém. Sabe quando alguém chega e fala: olha, isso aconteceu na sua vida tal dia, e foi assim que aconteceu, e foi isso. Irmãos, quando a pessoa não sabe, naturalmente falando, isso é o que, gente? Isso é uma palavra de conhecimento, isso é o Espírito Santo revelando alguma coisa. Amém, gente? Discernimento de espíritos é você, no reino espiritual, conseguir ver ou ouvir algo que você não poderia nem ver, nem ouvir naturalmente. Isso é discernimento de espíritos, isso é bom demais, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência de você, é como se você entrasse no reino espiritual e você visse com seus olhos ou ouvisse com seus ouvidos aquilo que naturalmente você não podia ver nem ouvir. E isso é glorioso, e isso é o Espírito Santo revelando alguma coisa para a igreja. Então, a gente divide a gente chama desses 3 dons de revelação. Dons que o Espírito Santo revela alguma coisa para a igreja. Eu não vou ficar explicando cada um deles aqui, porque eu acredito que isso você vai ter dentro do Rema, aulas específicas que trazem um bom conteúdo, inclusive bons textos para basear esse ensino. Eu quero só pontuar para vocês quais são esses dons. Então, o segundo grupo de dom é o dom de poder. Dons que fazem algo. Quem gosta desses dons aí? Esses dons se chamam dom da fé, dom de operação de milagres e dons de curar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, se a igreja primitiva viveu isso de uma forma abundante, quanto mais a gente não deveria estar vivendo agora na igreja dos últimos dias? A Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, gente. Agora está na nossa vez, o bastão está na nossa mão. O Espírito Santo quer fazer, e aí eu quero mais uma vez te dizer, não tem nada a ver com você. Não tem a ver com o seu poder, não tem a ver com a sua capacidade. Sabe o que tem a ver contigo, irmãos? Uma coisa, a sua disponibilidade. Uma vez que a gente se disponibiliza para Deus, é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem realiza, é Ele quem revela. Amém, gente? E o último grupo de dons são os dons vocais, dons que falam algo. E esses dons são descritos pelo apóstolo Paulo como dom da profecia, dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons, irmãos, revelam de uma forma, como eu posso dizer, é a tradução do coração de Deus para a humanidade. Você entende? O dom da profecia, variedade de línguas com interpretação. E todos esses dons estão disponíveis. E é o desejo de Deus que a gente busque esses dons nesses últimos dias.
Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre esses dons. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. A gente já está indo para o nosso encerramento. Mas abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Você ainda está aí, na verdade, né? Foi o último texto que eu li, então vai lá para o versículo 31. A gente vai ler o versículo 31 agora. E olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos. E agora eu quero te dizer sobre a importância dos dons para a igreja. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer que o apóstolo Paulo disse, no versículo 31, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Passa para o capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios 14, 1. Ele diz: segui o amor e procurai com zelo. Repita comigo: procurai com zelo. Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 31, fala: procurem com zelo os dons. Capítulo 14, versículo 1, ele fala: procurem com zelo os dons. Irmãos, isso não é só o apóstolo Paulo dizendo que é importante, é o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, dizendo para que eu e você procuremos com zelo os dons espirituais. Essa palavra procurar significa desejar. Então o Espírito Santo está me dizendo e te dizendo essa manhã: desejem os dons do Espírito. Por quê, gente? Porque os dons do Espírito é a manifestação do Espírito à igreja. E aqui ele fala, essa palavra procurar, como eu estava dizendo o significado, significa estar queimando ardentemente de zelo pelo objeto desejado. Retrata um desejo tão intenso que faz com que uma pessoa procure alguma coisa até encontrar. É esse tipo de desejo que o Espírito Santo quer que eu e você tenhamos a respeito dos dons do Espírito. E aí você pode pensar: isso é tão importante assim, Agatha? Por que é tão importante? Eu trouxe aqui alguns pontos do porquê os dons do Espírito são tão importantes para a igreja nesses últimos dias. Em primeiro lugar, como diz Rick Renner nesse livro, eu quero trazer essa indicação: por que precisamos dos dons do Espírito? Irmãos, esse livro é bom demais, é fininho, você está percebendo, né? Então, se você tem dificuldade de ler algum livro, esse livro vai ser bem simples para você ler. É um livro pequeno, fino, que você lê em 1 hora e meia, no máximo, você termina, se você quiser fazer uma leitura de uma vez só. Nesse livro, o Rick Renner ensina que os dons do Espírito confirmam o testemunho de Cristo. E eu quero que você preste atenção nisso. Os dons do Espírito confirmam Cristo no meio da igreja. Ele é um americano que hoje mora na Rússia, e ele foi para a Rússia há muitos anos, a ponto de, na época que ele foi, a Rússia se chamava ainda União Soviética. Então, pensa quanto tempo isso já não existe, isso já não aconteceu. Quando ele chegou lá, ele disse que a Rússia, a União Soviética, na maior parte, as pessoas eram ateus. E ele foi em um grande museu lá, o museu mais famoso da Rússia, e chegando lá, ele estava vendo as artes nas paredes, até que ele olha de longe e reconhece uma das artes. Aquela arte era uma pintura de Jesus ressuscitando Lázaro. Ele achou isso muito interessante, especialmente por estar em um museu famoso na Rússia. E ele chegou perto para contemplar aquilo e falar: uau, isso está aqui, Jesus ressuscitando Lázaro. E quando ele chega de perto, ele lê a legenda daquele quadro, e essa legenda dizia: o conto de Jesus ressuscitando Lázaro. Ele ficou impactado com essa legenda. Como alguém pode dizer que isso é um conto? Dizer que Jesus ressuscitou Lázaro como conto é igualar essa manifestação miraculosa como se fosse desenho infantil, Peter Pan, contos de fada. E ele ficou impressionado com aquilo, e ele começou a ser ministrado pelo Espírito Santo. E ele começou a perceber que se não tem dom no meio da igreja, aos poucos a igreja vai ser levada a acreditar que tudo que aconteceu lá é só um conto. E aí por isso ele fala: os dons do Espírito testificam o testemunho de Cristo. O mesmo Cristo que fez lá é o mesmo Cristo que através do Espírito Santo faz aqui. O mesmo que ressuscitou Lázaro é o mesmo que através do poder do Espírito Santo pode ressuscitar alguém.
O mesmo Cristo que não sabia da vida da mulher samaritana, mas disse o futuro, disse o passado dela, é o mesmo Cristo que hoje, através da palavra de conhecimento, pode dizer para mim e para você, coisa de alguém que a gente nunca viu, não sabe, nunca, nem sequer passou na cabeça. É o mesmo Cristo. E ele diz uma citação nesse livro que eu gostei muito, eu quero falar aqui com você, ele diz o seguinte: os dons do Espírito retiravam Jesus diretamente das páginas da história e o traziam para o meio do culto da igreja de Corinto. Irmãos, os dons do Espírito tiram Jesus daqui e coloca aqui. Uau, meu Deus do céu! Então, irmão, você percebe quão é importante os dons do Espírito? E ele fala, tem um nível que você só conhece de Cristo quando você experimenta os dons. Ele diz exatamente isso, há um nível inteiramente novo de entendimento com relação a Jesus, sobre quem Ele é e como Ele opera, que só pode ser compreendido quando se experimenta e participa dos dons. Você está entendendo quanto isso é importante para os nossos dias, irmãos? Eu quero que essa manhã, e é o desejo do Espírito Santo, tacar fogo no seu coração para te dizer, ei, vamos lá, deseje os dons, procure os dons, queira os dons. Não é para você, não é por você, é para alcançar os outros. Mas, irmãos, deixa eu te dizer, enquanto você está fluindo nos dons para alcançar os outros, sabe quem é o primeiro a ser alcançado? Sabe quem é o primeiro a ser revigorado? Sabe quem é o primeiro a ser cheio? É você, irmão. Eu sei que ouvir uma palavra profética é bom demais, mas quem está sendo inspirado para dizer é melhor ainda, gente. Afinal de contas, dar é melhor do que receber. Segundo ponto que eu trouxe, que os dons do Espírito trazem edificação para a igreja. É isso que Paulo diz, e eu quero que você veja comigo no capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu acho que você está aí ainda, no versículo 12. Eu quero ler o versículo 12 agora. E diz o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo fala que os dons do Espírito têm um objetivo, e esse objetivo também é edificação da igreja. Essa palavra edificação significa aperfeiçoar. Os dons do Espírito aperfeiçoam a igreja de Cristo. Os dons do Espírito promovem crescimento à igreja de Cristo. Então, irmãos, assim como os dons do Espírito testemunham a pessoa de Cristo, eles também aperfeiçoam, eles também trazem crescimento a mim e a você. Por isso, os dons do Espírito são importantes. E, mais uma vez, eu digo, os dons do Espírito são as manifestações do Espírito à igreja. E pensando sobre isso, irmãos, eu quero encerrar falando o seguinte, e esse ponto é bem importante. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, a gente já leu, eu quero que você veja comigo mais uma vez, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Lá no versículo 11 diz o seguinte, veja comigo, versículo 7, a gente acabou de ler, pula para o 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Irmãos, não sei se você já entendeu o que eu quero dizer. O apóstolo Paulo disse no versículo 7 que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. No versículo 11 ele fala que é o Espírito Santo quem faz segundo o seu desejo, ele distribui como ele quer, mas ele não distribui só para alguns. Oh, aleluia! Irmãos, os dons ministeriais é uma matéria também do Rema que a gente aprende em Ministério Prático. Você descobre que existem 5 dons do ministério: profeta, pastor, evangelista, mestre e apóstolo. Esses 5 dons, a Bíblia faz questão de anunciar que não é todo mundo, é para alguns. É ou não é, gente? Só que os dons do Espírito não está dizendo que é para algum não, gente. Os dons do Espírito não está dizendo que é só para o professor, que é só para o pastor, que é só para o líder. Não, é para quem você for, o dom é para você. Ele disse, a manifestação é concedida a cada um. Existe um desejo de Deus de que quando a gente se reúne, todos possamos fluir nos dons.
A gente precisa, irmãos, como igreja dos últimos dias, desejar isso ardentemente, a ponto de a gente se reunir e ter problema igual tinha na igreja de Corinto. Calma, pastor, fica calmo, calma, eu vou explicar. Que problema, irmãos? O apóstolo Paulo teve que falar, gente, para tudo, calma. Quando um fala, o outro ouve. Quando alguém tem uma mensagem de Deus, ouça os outros primeiro, julgue aquilo que está sendo dito. Irmão, estava tendo tanto dom em manifestação, que a igreja de Corinto tinha que precisar de uma decência, de uma ordem. Você imagina isso acontecendo, irmãos? Nos nossos cultos. Vem um e fala assim, diz o Senhor. Vem outro e fala, eu quero impor as mãos aqui e operar um milagre, porque eu estou percebendo o dom fluindo para isso aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo fala, o que a gente vai fazer então, irmãos? No versículo 26 de 1 Coríntios 14, ele fala, quando a gente se reúne, sabe o que acontece? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua e outro tem interpretação. Seja tudo feito para edificação. Uau! Irmãos, eu quero essa manhã aqui, eu sei que é uma aula demonstrativa do Rema e o desejo é apresentar a matéria, mas especialmente como igreja local, irmãos, eu quero trazer uma mensagem de Deus para você. O Espírito Santo quer se mover ainda mais nos cultos dessa igreja. Ele quer trazer ainda mais aperfeiçoamento, ainda mais crescimento, e isso acontece também através dos dons do Espírito. Ele quer, irmãos, assim como o apóstolo Paulo disse, o que a gente vai fazer? A gente vai se reunir e vai acontecer o quê? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas. Irmãos, isso não é só para quem está pregando, não. Isso não é só para quem está trazendo a mensagem, não. Não é para a gente ficar sentado esperando o Senhor, fala comigo, usa o profeta, usa o professor, usa o pastor, usa o ministro. Não, gente, eu sento nesse culto, eu sento nessa igreja e eu penso, Senhor, o que você quer fazer hoje através de mim? A ponto do pastor Lucas começar a ter que trazer ordem, gente, vamos com calma. Isso é bom demais, mas tem uma ordem, vamos aprender como o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto. Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo quer que vocês desejem os dons. Os dons são as manifestações do Espírito à igreja. Pessoas chegando de um jeito e saindo de outro, porque os dons se manifestam, porque os dons operam. Alguém chega aqui com uma situação que acha que é impossível de ser resolvida, e aí você está do lado dessa pessoa, e aí você está aberto para os dons, você ama as pessoas, porque esse é o requisito para que você flua nos dons, amar as pessoas. Não é para promoção individual, é para promoção do outro que está do seu lado. E porque você ama a pessoa, o Espírito, e você está aberto para o Espírito Santo, ele fala, olha, ela está precisando disso. E aí você participa da onisciência de Deus, e você sabe sobre o futuro dessa pessoa, e você fala, olha, Deus me disse isso, e aquela pessoa precisava ouvir isso, irmãos, e às vezes aquela pessoa vai nascer de novo por causa disso, às vezes aquela pessoa vai deixar de se matar por causa disso. Os dons, irmãos, revelam e testemunham a pessoa de Cristo na nossa igreja. E Ele quer ser testemunhado nessa igreja, Verbo da Vida de Arujá. Ele quer ser testemunhado nessa igreja. Uau! Isso são os dons espirituais, irmãos. Você aprendeu um pouco essa manhã sobre isso? Você está com seu coração desejando isso, irmãos? Porque eu vou te falar, toda vez que eu ensino manifestações do Espírito, eu fico pensando às vezes, meu Deus, mas é uma matéria desafiadora, tão inspiracional, tão difícil poder explicar aquilo que é inspiração. É ou não é, gente? Cadê os professores? A Camis, eu acredito que passa pela mesma coisa que eu. É tão desafiador você expressar aquilo que é inspiração, tentar ensinar aquilo que é inspiração. Mas toda vez que eu ensino, eu dou graças a Deus, porque eu sou de novo atiçada, eu sou de novo ativada, eu sou de novo avivada por dentro a viver isso, a experimentar isso. Irmãos, o nosso evangelho não é estático, ele é o poder de Deus. A gente não é uma igreja fria, que a gente só busca a palavra. A gente busca a palavra e o mover. A gente é crente, gente. A gente é do manto, gente. A gente é do fogo. A gente é do reteté mesmo, galera. A gente passa vergonha em público mesmo.
Ai, quantos micos eu já não passei. Mas quantas vezes eu já não disse, eu tô nem aí para minha reputação. Eu tô aí para aquilo que Deus quer fazer através de mim. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Que você saia daqui com essa consciência. Eu quero viver os dons do Espírito. Diga comigo, Espírito Santo, se manifeste através de mim. Se mova através de mim. Testifique a Cristo através de mim. Oh, aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas no seu lugar? Feche os seus olhos, irmãos. Vamos nos abrir para o mover do Espírito. Meu tempo está encerrando, mas eu não posso terminar de outra forma, a não ser nos abrindo para o mover do Espírito. Então ore mesmo em outras línguas, feche seus olhos. Começa a perceber o Espírito Santo falando com você essa manhã. Começa a entender a vontade de Deus para a sua vida. Entender a vontade de Deus para o seu ministério, para o seu chamado. Começa, irmãos, a ser persuadido pelo Espírito Santo, a entender que não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer, mas aquilo que Ele pode fazer. Oh, rabacassou, romonoshou, carabarassara, manandie. A gente é uma igreja do Espírito. A gente não limita o Espírito Santo. A gente não limita o mover do Espírito. A gente não ignora a pessoa do Espírito. Oh, rabacaçou, robocochacaçadaracia, querebaixo. Oh, bacanção do corochou, robocoçou, rabacaxiere. Emanandoroçou, rabacaxara, bacandaraciere, bacandoros. Rabacaçou, rabacaxara, bacaçandaraciere. Os dons do Espírito promovendo crescimento e expansão para essa igreja. Os dons do Espírito promovendo crescimento e expansão para o Rema. Rabacaçou, rabacaxandaraciere. Crescimento e expansão por causa dos dons do Espírito. Edificação de pessoas. Oh, rabacaçou, robocochou, ramanasacandaraciere. Oh, nacaçondo, borochou, coroboroçou, ramanachie, quendaraciere. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Os dons do Espírito, para que você possa se mover neles, a grande porta para você entrar nesse sobrenatural do Espírito Santo se chama batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo te capacita a ser testemunha de Cristo. É isso que em Atos capítulo 2 fala. Descerá sobre vós poder, fogo, capacidade. O Espírito Santo desce sobre nós. E agora a gente participa de algo chamado plenitude do Espírito Santo. Enquanto a gente não é batizado no Espírito, a gente pode sim ter a presença do Espírito Santo em nós. Mas isso não significa que você tenha plenitude. E é desejo de Deus que todo crente, todo cristão, não só viva a primeira experiência, que é o nascer de novo e ter a pessoa do Espírito Santo por dentro, mas Ele deseja a segunda experiência também. E a segunda se chama batismo no Espírito Santo. E a evidência desse batismo é a oração em outras línguas. Então, como eu sei que eu não tenho ainda o batismo? Se eu não oro em outras línguas, eu ainda não fui batizado. Mas existe um desejo de Deus para que você seja essa manhã. E eu quero saber se tem alguém no nosso meio que não é ainda batizado no Espírito, você ainda não fala em outras línguas. Eu quero te chamar rapidamente aqui na frente, porque essa é a sua manhã. Existe um desejo da parte de Deus para que você receba isso essa manhã, irmãos. Existe um desejo de Deus para que você viva nos dons, e a porta para esses dons é o batismo no Espírito Santo. Então, se você tem esse desejo, se você tem essa fome pelo sobrenatural e você ainda não fala em outras línguas, vem até aqui à frente que a gente vai orar por você e você vai receber essa manhã. Tem alguém aqui em nosso meio? Seja ousado, gente, vamos lá. Se tiver alguém aqui, vem mesmo, não tem medo não, a gente está em família.
Uma pessoa corajosa chegou aqui. Tem mais alguém aqui no nosso meio que ainda não ora em outras línguas? Esse é o seu lugar, esse é o seu momento, irmãos. Vem. Pastor Lucas, o Senhor pode me ajudar? Pastor? Eu não sei se tem alguém mais que queira que ore. Ah, tá. Então, quem puder orar, são as pessoas específicas para orar, me ajudar nesse momento é importante. Deixa eu falar antes de vocês receberem oração. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim rapidamente. Todos vocês que estão aqui na frente, que vieram para receber, olha para mim, por favor. O batismo no Espírito Santo é pela fé. É igual no dia que você creu em Jesus. Você não podia ver o Espírito Santo habitando dentro, mas você sabia que isso aconteceu, alguma coisa aconteceu. Assim também o batismo no Espírito Santo é pela fé. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo. E a Bíblia fala que nós passamos, quando o batismo vem, nós somos imersos no Espírito e nós passamos a falar em outras línguas. Isso não é segundo a nossa mentalidade, não é no nosso dialeto, não é no nosso idioma. Isso é um idioma celestial. E como vem? O Espírito Santo fala por dentro e você tem vontade de falar. Não é Ele quem possui para falar, são vocês quem falam. Eu começo a falar quando eu quero e eu paro de falar quando eu quero, porque eu percebo o Espírito Santo ministrando a mim. Então, da mesma forma, vai vir um desejo dentro de vocês de falar em outras línguas e nesse momento, esquece qualquer coisa. Esquece o que é lógico, o que é natural, porque isso não tem nada a ver de lógico, isso não tem nada a ver de natural. São línguas estranhas. Por isso que a Bíblia já chama isso de línguas estranhas, porque a gente não consegue compreender. Então, vai vir sobre vocês, e ao mesmo tempo dentro de vocês um desejo de falar, enquanto os irmãos orarem por vocês. E eu quero que vocês sejam ousados e deem voz àquilo que estão ouvindo por dentro. Em nome de Jesus. Pode orar, por favor, o pessoal que precisa orar, que pode orar. Você pode orar pelos irmãos aqui, irmãos. Tem batismo no Espírito Santo que está para acontecer agora nesse momento. No dia que aconteceu com você, mudou a sua vida. Agora é o momento deles, irmãos. Vamos orar para que isso possa acontecer aqui. Tem uma pessoa aqui precisando receber oração. Alguém poderia vir? Uma mulher, por favor? O Espírito Santo vindo sobre essas pessoas. Obrigada, Espírito Santo, porque o que você disse é real, é poder, é capacitação sobre eles. Experiências sobrenaturais sobre a vida dos meus irmãos agora. Irmãos, enquanto eles estão recebendo oração, eu quero fazer um outro apelo. Você pode continuar orando em outras línguas, fique à vontade. Se existe alguém que entrou aqui no nosso meio essa noite e nunca disse em voz audível que Jesus é o Senhor da sua vida, a Bíblia fala que é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor para que você tenha vida eterna. Se você quer participar, irmãos, daquilo que é sobrenatural, eu sei que existe uma fome e um desejo do sobrenatural na vida de todo homem, de toda mulher na face da terra. E essa fome é saciada em Cristo Jesus. Se você tem esse desejo, se você percebe no seu coração que você crê em Jesus, mas você nunca disse, eu quero te chamar aqui na frente para você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus e tornar tudo novo? A Bíblia fala que um dia que a gente nasce de novo, que a gente crê em Jesus, tudo se torna novo. As coisas antigas se passam e eis que tudo se faz novo. Tem alguém no nosso meio que nunca fez essa oração e gostaria de fazer? Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Se tem alguém aqui no nosso meio, levante a sua mão, porque eu quero te identificar e eu quero orar por você. Olha para a pessoa do seu lado. Se ela é uma visitante, pergunta para ela: você tem Jesus? Você já confessou Jesus? Se você não conhece essa pessoa que está do seu lado, pergunta aí. Às vezes ela está precisando de alguém. Pode perguntar, gente. Pode perguntar para o lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente. Se tem alguém que está com vergonha, traga essa pessoa aqui na frente. É necessário fazer confissão para a salvação. E essa confissão nos insere no reino de Deus. Se tem alguém que nunca fez essa confissão, é necessário. Alguém no nosso meio?
Terceiro e último apelo que eu quero fazer é: se você chegou aqui nessa igreja e talvez essa seja a primeira vez que você chegou aqui, ou não, talvez você já está vindo por um tempo, mas você se esfriou, você se desviou e você quer se reconciliar com o Pai. Tem alguém aqui essa manhã nessa condição? Para que você possa viver novamente perto do Senhor, se arrependendo do que passou. Existe perdão para você, existe graça para você, existe bondade de Deus para você. Existe alguém no nosso meio nessa condição? Oh, aleluia, tá vindo alguém, gente? Aleluia! Deus é bom, irmão! Seja muito bem-vindo, meu irmão. Você pode, por favor, orar por ele? Oh, você se alegra com isso, irmãos? Alguém voltou para casa. E porque ele voltou, tem churrasco hoje, gente. Porque ele voltou, tem festa hoje. E a gente faz parte disso. Oh, aleluia. Deus é bom. Tem mais alguém em nosso meio que quer voltar para casa hoje? Hoje é teu dia, gente. Não sai daqui sem fazer isso. Tem mais alguém no nosso meio? É para eu fazer? Certo, temos aqui algumas orações e eu quero que você una a sua fé comigo. Enquanto nós estamos aqui recebendo nosso irmão, a gente vai fazer essa oração por outras pessoas, amém, gente? Então, a Miriam Adelina Caríssimo Marques, ela está com crise renal, bactéria indefinida, os médicos não conseguem acertar a medicação. Vamos declarar sobre ela em nome de Jesus. Eu declaro sobre a Miriam, Pai, saúde divina alcançando ela. E seja qual for a crise, seja qual for a bactéria, seja qual for o nome, existe um nome acima de todo nome. E nós enviamos esse nome, a pessoa de Cristo, o nome de Jesus, sobre o corpo dessa minha irmã, em o nome de Jesus. A Erenita, ela está hospitalizada e necessita de milagre. Está sendo operada agora pela manhã. Oh, Senhor, obrigada pela sua intervenção sobre a vida da Erenita. Agora mesmo, mãos humanas estão tocando ela, mas eu creio na sua boa mão, alcançando a vida da minha irmã e fazendo o milagre que tiver que fazer, Pai. Porque para você, o Senhor é especialista no impossível. Obrigada por saúde, vida plena, agora no corpo dela, em nome de Jesus. Irmãos, o Cristiano, ele está internado na UTI por causa de um infarto. Vamos declarar sobre ele também? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre o Cristiano. Eu creio, Pai, que qualquer sintoma, qualquer coisa que aconteceu no corpo dele está regredindo agora pelo poder do nome de Jesus. Rapidamente ele terá alta, rapidamente ele sairá desse hospital, perfeitamente bom, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pegar mais esses três juntos para a gente fazer a oração juntos. O Luiz Mequi, ele está acamado por causa de um AVC. O Vinícius, ele tem um tumor nas costas. E o Cláudio, ele vai fazer uma cirurgia de coração nessa semana. E nós vamos orar por todos eles, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos sobre o Luiz, sobre o Vinícius e sobre o Cláudio saúde perfeita. Cada um com a sua condição, Pai, mas a sua palavra fala que existe um nome sobre todo nome. Um nome sobre o problema de coração, acima do problema de coração. Um nome maior do que tumor, um nome maior do que AVC, o seu nome, Jesus. E nós declaramos eles curados pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Foi um prazer estar aqui com você essa manhã. Passei alguns minutos, mas eu creio que o Senhor tinha algo para realizar essa manhã e foi bom demais, irmãos. Mais uma vez, receba de Deus o apelo para que você deseje os dons. Se abra para isso e experimente do poder de Deus na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Amém? Eu acabei não trazendo a indicação de um livro que me pediram também, que é esse daqui, um livro que eu amo, O Espírito Santo e Você. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, esse livro é para você. Ele se chama, o subtópico dele é Trabalhando Juntos com a dupla dinâmica do céu. Você e o Espírito Santo.
a dupla dinâmica. Então leia esse livro, ele mudou muita coisa na minha vida sobre a pessoa do Espírito Santo e eu sei que ele pode te alcançar também. Amém, irmãos? Sejam abençoados e edificados na prática da palavra. Se você não fez o rema, meu compromisso contigo é passar naquele stand, pegar a ficha de matrícula, declarar e eu te vejo aqui na sala de aula durante esse ano. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Eu sempre digo que quando ela ministra tão poderosamente bem, eu tenho parte disso, eu que ensino tudo para ela. Eu aprendi junto com o pastor Amauri. Ele fala que quando Marisete prega muito bem, ele fala, eu que ensinei tudinho. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, principalmente antes do pastor Lucas começar a organizar as coisas todas aí, de falar, um de cada vez. Mas existe algo no meu coração para o casal pastoral. E quando a Agra estava explanando a respeito daquilo que Deus tem para essa igreja, amados, porque quando a gente acha que as coisas acontecem, e eu sei que vocês estão de pé, eu não vou demorar, quando a gente acha que as coisas acontecem por coincidência, por acaso, a gente olhou uma das 24 matérias e falou, bom, vai ser essa para hoje. Amados, Deus não faz assim. Quando nós lemos a palavra, nós sabemos que tudo aquilo que está escrito foi inspirado para nós. É para nós, é para as nossas vidas, e aquilo que foi hoje ministrado a respeito dos dons do Espírito, das manifestações do Espírito, não foi por acaso. Foi para um tempo como este. Foi para um tempo onde uma grande multidão está se achegando. E uma grande multidão, ela não vem porque tem uma retórica bonita. Uma grande multidão, ela não vem porque o espaço aqui é maravilhoso. Uma grande multidão, ela não vem porque tem espaço para isso. Esse espaço já estava aqui. E não é por isso que havia uma grande multidão. Uma grande multidão vem porque existem dons em manifestação. Uma grande multidão vem porque existem corações desejosos da presença do Senhor. E vocês ouviram uma vez do profeta Herênio Ramiro, ele compartilhando com vocês, sabe por que Deus faz as coisas comigo? Por que é que Deus se manifesta através da minha vida? Porque se eles falar para eu subir em cima dessa mesa aqui, era num restaurante, vocês me contaram isso. Se ele falar para eu subir na mesa do restaurante aqui, eu faço. Eu creio que existe ousadia neste casal pastoral e, portanto, nesta igreja, dos comandos mais extraordinários, mais loucos, mais sem sentido, mas a convicção e a certeza e a reverência e temor por aquilo que está sendo ordenado. Vocês não estão por aqui porque fazia sentido, vocês não estão aqui por lógica, vocês não estão aqui porque as coisas eram favoráveis para vir para um lugar como este, não. Vocês obedeceram ao comando, e eu declaro em nome de Jesus, uma estação de comandos, onde serão recebidos com clareza e executados com ousadia. Eu declaro em nome de Jesus uma graça para a manifestação dos dons, mas eu declaro em nome de Jesus este desejo genuíno sendo despertado. Eu sei que não começou a ser despertado hoje, mas eu declaro em nome de Jesus essa consciência ainda maior em meio à congregação. E pessoas se levantando dizendo, Pai, eis-me aqui, para que os dons se revelem através da minha vida. Eu declaro o dom de fé em operação neste lugar. Eu declaro o dom de fé em operação neste lugar. E aquilo que antes parecia tão distante, tão longínquo, eu declaro em nome de Jesus, sendo abreviado e vivido todos os dias, em todos os cultos. Amado, dons em operação não é para o culto de domingo à noite, é para todo lugar onde existe um cristão fervoroso pelo Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esta igreja, por este farol firmado em Arujá. Eu declaro, Pai, que 24 horas por dia as pessoas irão olhar para este lugar e saberão, existe um Deus de milagres, existe um Deus de coisas que eu não vejo em nenhum outro lugar, porque existem pessoas que desejam o Senhor neste lugar. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.